A história oficial sempre nos contou que o Brasil é um país pacífico, distante das grandes disputas militares do mundo. Mas, nos bastidores da geopolítica, documentos vazados e relatos de ex-agentes de inteligência indicam algo que poucos ousariam imaginar. A Rússia de Vladimir Putin teria implantado uma base secreta em território brasileiro, construída não com tanques ou mísseis visíveis, mas com influência política, tecnológica e econômica, cuidadosamente infiltrada dentro dos altos escalões do governo. Essa base não se trata de um complexo físico no sentido tradicional. Embora existam suspeitas de instalações discretas na Amazônia e em áreas militares neutras, a verdadeira essência da operação é o controle silencioso das engrenagens do Estado brasileiro. Ministros, conselheiros e militares de alta patente estariam, segundo esses informes, alinhados não com Washington, mas com Moscou, e por extensão, com o Bloco Oriental, que inclui também China, Irã e Coreia do Norte. As primeiras pistas vieram de movimentações econômicas. Empresas ligadas a oligarcas russos começaram a atuar em setores estratégicos do Brasil, como energia, tecnologia de comunicação e mineração. Esses investimentos aparentemente inofensivos eram, na verdade, canais de influência. Relatórios confidenciais apontam que contratos superfaturados serviam como fachada para financiar operações de inteligência, garantir lealdade de políticos e infiltrar técnicos russos em posições-chave de órgãos governamentais. Em paralelo, militares brasileiros passaram a ser convidados com frequência cada vez maior para treinamentos e exercícios conjuntos com forças russas e chinesas, muitos deles fora do radar público. O objetivo não era apenas fortalecer laços diplomáticos, mas criar uma rede de oficiais simpatizantes ao eixo oriental, prontos para agir em caso de uma ofensiva política ou militar dos Estados Unidos na América Latina. Essa operação, apelidada nos círculos de inteligência de Base Yara, teria como função central impedir que o Brasil se alinhe automaticamente a Donald Trump em uma eventual ofensiva contra regimes hostis ao Ocidente. Ao contrário, a ideia seria usar o Brasil como um escudo político do eixo, garantindo que a América do Sul não se tornasse uma plataforma de ataques ou sanções coordenadas contra a Rússia e seus aliados. Os documentos mais explosivos sugerem que Putin teria autorizado a instalação de centros de comunicação criptografados no Brasil, capazes de conectar diretamente Moscou a Pequim e Teherã, sem depender das rotas tradicionais monitoradas pela NSA americana. Esses centros estariam disfarçados como hubs de telecomunicações privadas e usariam empresas brasileiras como fachada. Isso explicaria por que, em algumas ocasiões, órgãos de inteligência dos Estados Unidos detectaram anomalias em transmissões de dados vindas do território brasileiro. A influência não se limita à política externa. Dentro do governo, figuras-chave estariam promovendo agendas que favorecem a penetração econômica chinesa e russa, ao mesmo tempo em que criam obstáculos para acordos comerciais com os Estados Unidos. Em comissões parlamentares estratégicas, certos projetos pró-Washington simplesmente travam, enquanto propostas de cooperação com o BRICS avançam com velocidade. O plano também teria uma camada psicológica. A mídia e influenciadores digitais pró-Oriente, alimentados por campanhas de desinformação sofisticadas, estariam moldando a opinião pública brasileira para enxergar os Estados Unidos como inimigo imperialista, enquanto pintam Rússia e China como parceiros naturais do Brasil. Essa guerra cultural, silenciosa e contínua, é parte essencial da base secreta de Putin no país. Conquistar corações e mentes antes de conquistar territórios. E onde entra Trump nessa história? O presidente dos Estados Unidos, ciente da operação, teria tentado reforçar sua influência no Brasil através de acordos políticos e apoio a setores militares mais alinhados a Washington. Mas a existência da base Yara minaria esses esforços. Cada tentativa de aproximação americana seria neutralizada por decisões internas brasileiras.
vazamentos estratégicos ou crises artificiais que desviam a atenção. Em outras palavras, o plano de Putin seria usar o Brasil como barreira contra o trumpismo global. O elemento mais perturbador dessa narrativa é que a operação não se limita ao presente. Os russos estariam plantando as sementes de uma aliança de longo prazo, garantindo que, nas próximas décadas, o Brasil se torne o pivô sul-americano do eixo do Oriente. Isso incluiria acesso a recursos estratégicos como nióbio, petróleo do pré-sal e até bases militares na Amazônia, que poderiam, um dia, servir de suporte logístico para forças russas ou chinesas, em caso de conflito direto contra os Estados Unidos. Relatos não confirmados falam inclusive de uma instalação subterrânea na região de Roraima, próxima à fronteira com a Venezuela, onde especialistas russos estariam testando tecnologias de comunicação quântica. A escolha do local não seria aleatória. Trata-se de uma zona de difícil acesso, coberta por selva densa e próxima ao regime de Nicolás Maduro, outro aliado de Moscou. Enquanto isso, líderes políticos brasileiros negam veementemente qualquer ingerência estrangeira. Mas os sinais se acumulam. Contratos bilionários com empresas russas e chinesas, presença discreta de assessores militares de países do eixo em Brasília, e até viagens secretas de parlamentares a Moscou e Teherã, nunca registradas oficialmente, alimentam a teoria de que a base Yara já está em funcionamento. No final, a pergunta que ecoa é: até que ponto o Brasil ainda age de forma soberana? E até que ponto já está sob a sombra da estratégia de Putin? Se a operação realmente existe, ela pode redefinir não apenas o papel do país na América Latina, mas também o futuro da disputa entre o Ocidente e o Oriente. E, como sempre, o silêncio oficial é o maior indício de que a conspiração pode ser real. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para que todos saibam a verdade. Inscreva-se no canal para assistir aos próximos vídeos. Sorria, você está sendo manipulado.